Bem-vindos a mais uma aula da Ensino Online. Meu nome é Diller, nós vamos continuar a aula sobre geometria plana. Nós vamos falar agora sobre tipos de triângulos, tá? Para isso eu vou introduzir um pouquinho ângulos, tá? Nós vamos falar sobre ângulos mais tarde, em outra ocasião, em outra aula, mas para a gente ter uma oportunidade de falar sobre os tipos de triângulos, nós temos que saber alguns ângulos. Então eu vou destacar aqui alguns ângulos que são importantes para essa explicação, tá? Os ângulos que eu destaquei para vocês aqui são três ângulos, tá? O ângulo que a gente chama de ângulo agudo, tá? Que é um ângulo que é menor do que 90 graus, tá? É um ângulo que as suas dimensões são menores do que 90 graus, ok? Já temos aqui o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. Para o ângulo que tem 90 graus, gente, lembra que as semirretas que formam esses ângulos, semirreta OA e a semirreta OB, são semirretas perpendiculares, ou seja, como se fosse o chão e a parede, formam um ângulo de 90 graus. Por isso que o símbolo de ângulo reto, ou ângulo de 90 graus, é um caixotinho, significa que ele encosta aqui, ó, nos lados, né, do ângulo. E tem por último o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Tá? Então nós temos o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e o ângulo obtuso, que é um ângulo que é maior que 90 graus. Ok? Passamos agora para os tipos de triângulos. Nós vamos destacar tipos de triângulos em relação a lados e tipo de triângulo em relação a ângulos. Portanto, nós temos três tipos de triângulo em relação a lados e nós temos três tipos de triângulos em relação a ângulos. Vamos primeiro falar dos três tipos de triângulos em relação a lados que a gente tem. Vamos lá. Em relação a lados, nós temos três tipos de triângulo. Primeiro é o triângulo escaleno. Um triângulo escaleno é o menos usado nos exercícios. Por quê? Porque o triângulo escaleno ele tem os três lados com medidas diferentes. Estou simbolizando com um tracinho 2 e 3 para falar que as medidas são diferentes. E os três ângulos internos também têm medidas diferentes. E os três ângulos externos também têm medidas diferentes. Portanto, é um triângulo, tudo é diferente. Os três lados e os três ângulos. Já o triângulo isósceles, que é já mais comum nos exercícios. O triângulo isósceles é um triângulo que ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Aqui nós destacamos esse triângulo, o lado AB e o lado AC, os dois têm a mesma medida. E o lado BC, que eu marquei com dois tracinhos, tem medida diferente. A gente até brinca aqui, é um japonesinho, dois olhinhos puxados e uma barbichinha. Tá? Dois olhinhos puxados e uma barbichinha. No triângulo isósceles a gente tem alguns nomes interessantes. Todo triângulo, gente, então dois olhinhos puxados e uma barbichinha, tá vendo? Esses dois lados aqui, o lado AB e o lado AC, são lados congruentes, enquanto o lado BC é o lado diferente, tá certo? A gente tem, lógico que todo triângulo tem vértices, são três vértices, só que nesse caso, esse lado diferente no triângulo isósceles a gente chama de base. Como o lado diferente a gente chama de base, os ângulos formados pelo lado diferente, ou seja, os ângulos formados por essa base, são chamados ângulos da base. E eles têm sempre a mesma medida. E esse ângulo aqui, ele é chamado ângulo do vértice no triângulo isósceles. Então, os dois ângulos que são formados pelo lado diferente, que chama-se base, são ângulos da base, têm a mesma medida. E o ângulo do vértice é um ângulo diferente, ok? Cuidado, gente, que a base nem sempre é o que está embaixo no desenho, tá? Eu desenhei aqui um outro triângulo isósceles, mostrando para você que o lado AB e o lado... Ó, eu coloquei errado aqui. Vou colocar aqui C para você. Que o lado AB e o lado AC são os dois lados congruentes. Portanto, quem é a base aqui é o lado diferente que é o lado BC. Portanto, os dois ângulos que formados pelo lado BC, que é a base, são os dois ângulos congruentes. Ok? E por último, o triângulo equilátero, que também é bem usado. O triângulo equilátero, gente, é um triângulo que tem todos os três lados iguais. Tá certo? O lado AB, o lado BC e o lado AC são os três lados congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Portanto, eu simbolizei aqui com um tracinho cada um, que significa que os três são iguais. E também, gente, os três ângulos internos também são iguais. Como os três ângulos internos são iguais, e por side, a soma dos ângulos internos tem que valer 180 graus, cada um, obviamente, vale 60. Então, no triângulo equilátero, os três lados são iguais. Tá? E cada ângulo interno vale 60 graus cada um. E outra coisa que nós vamos destacar depois, quando a gente for falar em sevianas, alguns detalhes importantes no triângulo isósceles e no triângulo equilátero, mas na próxima etapa da aula, tá ok? Vamos agora, então nós temos aqui, voltando aqui um pouquinho,
nós temos 3 triângulos em relação a lados. Escaleno, todos os lados diferentes, todos os ângulos internos diferentes. Isósceles, 2 lados iguais e um lado diferente. Lembrando que o lado diferente chama-se base, os ângulos deles são chamados ângulos da base, são congruentes. E por último, o triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais, valendo 60 graus cada um, ok? Vamos agora para os tipos de triângulo em relação a ângulos, que também são 3. Vamos aqui, então 3 tipos de triângulo em relação a ângulo. Por isso que a gente introduziu a aula falando do ângulo agudo, do ângulo reto e do ângulo obtuso. Tá? Um triângulo acutângulo, tá? É um triângulo que tem os 3 ângulos internos agudos, ou seja, ele tem os 3 ângulos internos menores do que 90 graus. Então, ângulos, gente, esse símbolo aqui é de ângulo, e um S plural. Então, ângulos menores do que 90, ou seja, os 3 ângulos são menores que 90 no triângulo acutângulo. Segundo triângulo, o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, gente, inclusive é o único triângulo que os lados têm nomes agora. Tá? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Gente, cuidado, que não pode ter mais de um ângulo de 90 graus, senão ele não forma triângulo. Porque a soma dos 3 ângulos passa de 180, né? Ele só pode ter um ângulo de 90 graus. Tá? E os outros 2 são agudos, obviamente, menores que 90. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus, que no caso do meu desenho aqui, voltando ao meu desenho, os lados que formam o ângulo de 90 graus, nesse caso aqui, é o lado AB e o lado AC. Esses lados, então, são adjacentes ao ângulo de 90 graus, ou seja, formam o ângulo de 90 graus. Portanto, esses 2 lados que formam o ângulo de 90 graus, são adjacentes ao ângulo de 90 graus, são chamados catetos. Eu tenho 2 catetos. E o ângulo que é oposto, que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que não formam ângulo de 90 graus, é chamado hipotenusa. Gente, como o ângulo de 90 graus é o maior ângulo do triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo. Portanto, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo, né? Vai ser sempre maior que os 2 catetos. Portanto, eu destaquei aqui que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os outros 2 ângulos, obviamente, são ângulos agudos. Tá? É muito importante falar, só um minutinho, é muito importante falar desses 3 tipos de triângulos, porque quando a gente for falar em sevianas, que for falar sobre altura, cada triângulo desse tem uma característica diferente nas alturas, então nós vamos realçar isso daqui a pouco. Então é muito importante saber que um triângulo acutângulo são os 3 ângulos agudos, um triângulo retângulo visto até agora é um ângulo de 90 graus, os outros 2 ângulos agudos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa, etc. E por último, o triângulo, que eu não escrevi o nome dele aqui, ó, vou escrever para vocês, triângulo obtusângulo. Né? Um triângulo obtusângulo, gente, é um triângulo, tá, que tem um dos ângulos maior do que 90 graus, um ângulo obtuso. Logicamente, só pode ter um ângulo obtuso, que se tiver mais de um, a soma passa de 180. Então, tem um ângulo obtuso e os outros 2 agudos. Tá? Então, o triângulo obtusano é um triângulo que tem um ângulo obtuso e os outros 2 agudos. Lembrando que o lado, no caso aqui do meu desenho, olha lá, o lado BC, ele é oposto ao maior ângulo. O lado BC, ele é oposto ao maior ângulo, que no caso é o ângulo obtuso. Portanto, o lado BC é o maior lado do triângulo obtusângulo, porque está oposto ao maior ângulo do triângulo obtusângulo. Ok? Recapitulando, nós temos então, em relação a ângulos, nós temos o triângulo acutângulo, que os 3 ângulos são ângulos menores que 90, são 3 ângulos agudos. Triângulo retângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, os outros 2 ângulos são agudos. E os lados agora têm nomes. O maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus, chama-se hipotenusa. E os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, são adjacentes ao ângulo de 90 graus, chamam-se catetos. Né? E o triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo maior que 90, ou seja, um ângulo obtuso, e os outros 2, obviamente, são agudos. E o maior lado é oposto ao ângulo obtuso, no caso. Ok?